Olá pessoal, tá começando aqui no meu canal, a partir de hoje, uma série onde a gente vai estudar juntos para o Enem. Sim, o grande objetivo aqui é exatamente te ajudar nessa preparação, um curso preparatório 100% gratuito, onde você não vai pagar absolutamente nada. A única coisa que você precisa fazer é se inscrever nesse canal, ok? Então eu vou resolver hoje a questão 136 da prova azul do Enem 2022, que é essa questão que vocês estão vendo aí já na tela. Vamos ler juntos. Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão V igual T ao quadrado menos 4. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura. Então ele deu aí para a gente um gráfico onde está apresentando exatamente o registro lá do funcionamento da máquina ao longo de 10 horas. Ok? É isso que significa esse gráfico. Repare que eu estou lendo e ao mesmo tempo estou analisando a questão. Aí, continuando. Para avaliar a necessidade de eventuais ajustes. Sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Bom, então aí ele deu um gráfico para a gente. Esse gráfico está marcando qual é a temperatura atingida pela máquina, né? Num determinado intervalo de tempo que está sendo medido em horas. Então o tempo está aí no eixo horizontal, enquanto a temperatura que foi marcada está no eixo vertical. Essas são as informações. E a fórmula que a gente tem para calcular a velocidade dos pistões está relacionada pela fórmula V igual a T ao quadrado menos 4, onde a nossa velocidade ela depende diretamente da temperatura Tsão. Então é o Tsão que vai dizer para a gente qual vai ser a velocidade. É isso que está dizendo aí no problema. Tá, então vamos lá. Aí, qual é a principal frase desse problema? É exatamente a pergunta que vem logo abaixo do gráfico. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Então ele quer saber quantas vezes a velocidade foi zero, quantas vezes a velocidade do pistão se anulou, quantas vezes a velocidade foi zero. Essa é a pergunta. Se você precisar, você faça também a releitura. Aqui no caso eu não vou reler, mas eu vou destacar quais são as informações importantes. Ele fala que esse V aqui, que é o meu interesse desse problema, ele é calculado de acordo com a temperatura, que é T ao quadrado menos 4. Então, repare que a temperatura, como eu já disse antes, ele interfere na nossa velocidade. E ele quer saber quantas vezes a velocidade vai ser igual a zero. Para a velocidade ser igual a zero, tem que saber em quais temperaturas essa velocidade se anula. O nosso gráfico é a temperatura por hora, não tem nada a ver com velocidade. Então, a princípio, eu não usarei esse gráfico. A princípio, eu preciso calcular aqui primeiro para quais valores de t o v vai ser igual a zero. Então, nessa fórmula que ele me deu, vou substituir o v por zero. Foi. Aí agora, então, eu transformei isso aqui numa equação de segundo grau em t. E o nosso objetivo é descobrir exatamente o valor do t. Só que é uma equação de segundo grau incompleta. Então, eu posso simplesmente passar esse 4 para o outro lado, adicionando zero. E aí, 0 mais 4 vai ser exatamente igual a 4. E aí, agora, para a gente determinar o valor do t, é só pegar esse 2 que está como expoente e jogar para o outro lado como raiz. Lembrando que 2 está aqui como potência. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, esse 2 vai para o outro lado, tirando a raiz quadrada do 4. Só que, como é uma equação do segundo grau, a gente precisa também se atentar que
vai para o outro lado mais ou menos a raiz. E aí, a gente precisa calcular essa raiz. Raiz quadrada de 4 vai ser 2. A equação do segundo grau nos dá duas possíveis soluções. Ou o primeiro tesão é 2, ou o segundo tesão é 2 negativos. A gente precisa agora analisar o que é esse tesão. É a temperatura em que a velocidade vai se anular. Ok? Então, significa que a nossa velocidade ela se anula quando a gente tem temperatura 2 graus Celsius negativos e 2 graus Celsius positivo, perdão, ou 2 graus Celsius negativos. Agora sim, a gente vai lá no gráfico e analisar em quais momentos ou em quantos momentos a temperatura atingiu ou 2 graus positivos ou 2 graus negativos. Exatamente nessa temperatura, a velocidade foi zero. Então, analisando aí no gráfico, a gente tem o ponto 1 aqui. Aqui a temperatura é 2 graus Celsius positivos. A gente tem o ponto 2 aqui, onde a temperatura está batendo lá, ó, no 2 graus Celsius negativos. Aqui também é 2 graus Celsius negativos. E aqui também é 2 graus Celsius negativos. E aqui em cima a gente tem o quinto ponto, onde também está marcando 2 graus Celsius positivos. Então, ao todo aí foram 5 pontos marcados no gráfico. Nesses 5 pontos, a temperatura ou marcou 2 graus Celsius positivos ou marcou 2 graus Celsius negativos. E, como a gente já viu, a nossa velocidade ela é anulada quando a temperatura assume esses dois valores. Portanto, a gente tem aí 5 pontos em que a velocidade se anulou. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de dar like nesse vídeo. Não esqueça também de compartilhar para aquele seu amigo que vai fazer a prova do Enem esse ano e está querendo estudar, mas não sabe com quem. Agora ele tem um professor aqui, sou eu, professor Alan David, e esse é o canal Quem Foi Que Disse? Exatamente para perguntar a ele quem foi que disse que você não pode tirar uma boa nota na prova de matemática. Até o próximo vídeo. Fui!